Pessoal, boa tarde a todos. Como eu falei previamente, eu sou Gabriela, técnica do Núcleo de Telesaúde Bahia, e vou estar aqui com vocês acompanhando a palestra de hoje sobre queimados, orientações e primeiros socorros. O que você sabe, não sabe ou deveria saber. O palestrante convidado de hoje é Adson Andrade de Figueiredo. Ele é coordenador do Núcleo de Prevenção e Pesquisa em Queimaduras, OHGE. Eu vou estar passando a palavra para a doutora Adson e desejo a todos uma boa web palestra. Boa tarde a todos, sou o Dr. Adson Figueiredo, sou cirurgião plástico do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Geral do Estado, também mestrando em Medicina e Saúde Humana pela Escola em Medicina e Saúde Pública, e como o colega falou, sou coordenador do Núcleo de Prevenção e Pesquisa em Queimaduras, no PEC, também do Hospital Geral do Estado. Estou aqui para falar com vocês um tema muito importante, na verdade uma abrangência mundial, onde nos Estados Unidos ocorrem cerca de 500 mil acidentes queimaduras ao ano, com 40 mil internamentos. Na Grã-Bretanha, isso é estimado em cerca de 175 mil queimaduras ao ano, com 15 mil internamentos. Observem, os senhores, que tanto nos Estados Unidos como na Grã-Bretanha, isso é cerca de menos de 10%. Enquanto no Brasil, ocorre, segundo dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras, cerca de 1 milhão de queimaduras ao ano, com 100 mil internamentos e cerca de 2.500 óbitos. É um valor muito alto. E a gente vai tentar discutir com essa web palestra alguns fatores que importam nesses valores tão altos, tanto de internamentos como de óbitos. Nós observamos que, em literatura, a maior incidência de acidentes queimaduras ocorre em homens. Também, a faixa predominante é de 0 a 6 anos, e o fator etiológico mais frequente é a escaldadura, que é justamente o contato por líquidos quentes. No nosso serviço, nós fizemos uma amostra de pacientes internados no período de maio a dezembro de 2017 e também observamos dados muito semelhantes. Observem que esses dados são dados nossos, na nossa realidade, onde a maior incidência ocorreu também em homens, cerca de 55%. A faixa etária predominante foi de crianças, infelizmente, de 0 a 6 anos, com 33%. A renda familiar, ou seja, pacientes sem renda ou a renda familiar total de um salário mínimo correspondeu a 63,6%. A escolaridade até primeiro grau ou sem escolaridade, 46%. Os senhores começam a perceber um cenário, um perfil de acidentes com queimaduras no nosso estado. E a gente ainda vai delinear melhor. Por isso essa web palestra é tão importante. Nós desejamos formar conhecedores, transmitir esses conhecimentos para que a gente possa atingir esse público-alvo que é tão frequente aqui no nosso estado. Infelizmente, também, na nossa pesquisa, as pessoas se declararam pardas ou negras vítimas de queimaduras correspondeu a 89% da nossa amostra. Moradores de Salvador, 62%. Mas aqui nós temos que fazer uma ressalva. Esses dados foram de acidentes com queimaduras em fase aguda, ou seja, atendidos até 3 dias da queimadura. Isso não significa que não recebemos pacientes do interior do estado. Pelo contrário, recebemos bastante pacientes do interior. Só que eles muitas vezes demoram mais do que 3 dias para chegar ao nosso serviço e por isso não foram contabilizados na nossa amostra. Acidentes em domicílio, infelizmente, 80% dos casos. E esse dado é compatível com o que nós encontramos na literatura. Queimaduras do segundo grau, 83%. E o fator etiológico, como eu já citei, contato com líquidos quentes, 52%. Mas o que é exatamente queimadura? Queimadura é a ação direta ou indireta do calor sobre tecido, sobre a pele e os tecidos. Eles podem ser de diversos tipos, como chamas, escaldadura, química ou queimadura elétrica. Quando é a queimadura por chamas, nós observamos uma maior incidência de lesões por inalação. E nós vamos falar um pouco sobre esse tema. A escaldadura, por sua vez, ocorre um processo inflamatório mais intenso e, por isso, predispõe o paciente a complicações sistêmicas. A queimadura química, por sua vez, ela possui danos teciduais prolongados, uma vez que essa corrosão ela se perpetua, muitas vezes, por alguns dias e atinge mais profundamente os tecidos. Por sua vez, a queimadura elétrica aumenta a incidência de arritmias e necrose muscular.
e pode favorecer o que nós conhecemos como síndrome compartimental. Vamos falar um pouquinho agora dos tipos de queimadura quanto à profundidade. E eu queria destacar aqui essa figura aqui à esquerda, onde nós observamos as camadas da pele, né, e a correspondência dela em relação à queimadura de primeiro, segundo, terceiro ou quarto grau. Vamos analisar aqui. A queimadura que ocorre na epiderme seria apenas a epiderme em primeiro grau. Quando ocorre a queimadura na epiderme e derme, ela é caracterizada como segundo grau. E é um importante detalhe, ela pode ser subdividida em segundo grau superficial ou profundo. Existem características particulares que iremos discorrer sobre esse assunto. E é importante tanto para o tratamento como também na cicatrização do paciente. Quando ela já acontece em situação um pouco mais profunda em relação aos tecidos, ela atinge a derme mais profunda, ela já pode atingir o terceiro grau. Observem aqui, a queimadura, ela atingiria aqui os folículos pilosos, os vasos sanguíneos, também terminações nervosas. O músculo também, terceiro grau, quarto grau. Mas o que caracteriza, então, a queimadura de primeiro grau? Ela atinge apenas a epiderme, é a famosa queimadura solar, né, quando nós vamos à praia sem a proteção solar devida. E ela se caracteriza por eritema, dor intensa. A recuperação costuma ser muito boa, em poucos dias, e não deve ser utilizado no cálculo da superfície corpórea queimada. Isso é importante principalmente para os médicos que estão nos ouvindo, para a equipe de enfermagem, porque muitas vezes nós recebemos pacientes com uma estimativa de superfície corpórea queimada muito elevada, quando na verdade foi contabilizado também as queimaduras de primeiro grau. Lembra um caso que nós atendemos há cerca de 2 ou 3 semanas atrás, uma criança que foi estimada com a queimadura de cerca de 65% de superfície corpórea queimada, e quando nós avaliamos essa criança é de 25%. Lembrando que esse cálculo da superfície corpórea queimada também é utilizado para a hidratação, a partir de uma forma conhecida de fórmula de Parkinson. Então, essa paciente que teria 25% de queimadura, poderia ter recebido quase 3 vezes mais a hidratação necessária, podendo gerar edema agudo de pulmão, síndrome compartimental, em idosos e adultos, favorecer edema cerebral ou até mesmo infarto miocárdio. Continuando nossa explanação sobre queimaduras, nós temos aqui a queimadura segundo grau superficial. Observem, senhores, que ela atingiria justamente essa primeira parte da derme, né? E ela se caracteriza pela presença das flictenas, que são essas bolhas. A flictena, na verdade, é um acúmulo de líquidos na junção dermo-epidérmica. E é uma das características da queimadura de segundo grau superficial. Ela se caracteriza também por edema, dor, preserva os folículos pilosos, e observem, senhores, que os folículos pilosos estão mais inseridos na derme profunda. A cicatrização costuma ocorrer em 2 a 3 semanas e as podem deixar marcas. Isso aqui é muito importante, vocês orientarem seus pacientes, né, as pacientes vítimas de queimadura, a proteção solar. Então, o paciente vítima de queimadura, seja por escaldadura, chama direta, eles, depois de cicatrizada a lesão, eles têm que ter um cuidado muito grande com a exposição solar, uso de roupas de proteção solar, UVA, né, ou filtros solares, pelo menos fator 50, por cerca de 3 meses, pelo menos. Aqui nós estamos caracterizando a queimadura de segundo grau profunda. Observem que agora nós estamos falando justamente dessa parte, onde estão inseridos aqui os folículos pilosos, os vasos sanguíneos e as terminações nervosas. Por isso que essa característica de ser menos doloroso, também de ser mais esbranquiçado, porque acaba atingindo os vasos sanguíneos. Eles podem atingir os folículos pilosos, tá certo? À sua direita, vocês têm a caracterização de uma paciente vítima de queimadura, acho que foi chama direta, e essa é a característica mais esbranquiçada em relação a que temos uma área, uma queimadura provavelmente mais superficial. Observe a diferença dessa área daqui para essa área daqui, por exemplo. A queimadura do segundo grau, ela se comporta muito, clinicamente, muito parecido com a queimadura de terceiro grau. Na verdade, o tratamento, a gente vai falar um pouquinho adiante, é o mesmo. A queimadura de terceiro grau, ela atinge tanto a epiderme, derme, músculo, nervos, vasos,
estruturas mais profundas. Elas costumam ser brancas, vermelho, cereja ou marrom. Agora, uma das características que vocês podem observar nessa figura aqui da direita é o aspecto encouraçado dessas queimaduras. Elas são mais rígidas. Tá? Nesse caso, esse paciente foi vítima de queimadura por chama direta. Esse paciente já chegou ao nosso serviço depois de 24, 48 horas, não lembro bem o prazo dele, e vocês podem observar aqui uma incisão linear, que no caso foi feita uma fasciotomia de emergência para tentar salvar esse membro. Ocorre que, com o processo da queimadura, desenvolve um processo inflamatório intenso, ocorre edema dos tecidos, e eles ficam restritos a uma pele que é rígida. Então, se a gente imaginar o conteúdo continente, o conteúdo está se expandindo e o continente é rígido, ocorre um aumento da pressão no interior desses tecidos, que pode também prejudicar a microcirculação e especialmente a irrigação para as extremidades. Nesse caso aqui, o paciente, infelizmente, teve que ser amputado a nível aqui do braço. Como citei para vocês, a queimadura, tanto de segundo grau profundo como terceiro grau, o tratamento costuma ser cirúrgico, né? Seja por debridamento, enxertia, infelizmente amputações ou rotação de retalhos para cobertura cutânea. A pele é algo muito importante do nosso corpo. Ela não só faz a proteção física e mecânica, também faz a proteção térmica. Tá? Então, quando a gente perde esses tecidos, eles não podem ficar expostos. Também ocorre a proteção contra infecções. Então, a gente tem que providenciar uma cobertura que pode ser a forma de enxertia cutânea, através de retalhos, ou síntese direta, conforme seja o caso. Esse slide é muito interessante. Vamos falar rapidamente sobre o cálculo da superfície corpórea queimada. Inclusive, eu tenho no meu mestrado, e não desejamos formar os senhores como especialistas no cálculo da superfície corpórea queimada. Seria necessário uma aula exclusivamente sobre isso. O que nós observamos, e também a literatura concorda com o nosso trabalho, é que ocorre normalmente uma superestimativa, como eu citei o caso da criança. Por falta de experiência, fatores psicológicos, a gravidade da queimadura, costuma ocorrer uma superestimativa. Tá? Existem outros fatores também que implicam nessa superestimativa, que não é o tema dessa aula. Mas, por exemplo, aqui a regra dos 9 foi criada em 1951 por Wallace e Pulaski. Né? Ela dividiu o corpo em 11 áreas proporcionais aos múltiplos de 9. Lembrando que aqui nós temos a cabeça, na verdade, 9% que nós temos aqui, certo? O tórax, a parte anterior é 9 e a posterior 9 também. E observem, senhores, que aqui só existe uma figura para estimar a superfície corpórea em crianças. E a gente vai discutir isso por quê. O outro gráfico, enquanto a regra dos 9 é mais utilizada no serviço de emergência, por ser uma regra mais fácil, de maior praticidade, né, o gráfico de Lund-Browder foi desenvolvido em 1944, é mais utilizado em seu tratamento de queimados. Não sei se os senhores conseguem observar que aqui já há uma distinção por idade. Então, no primeiro gráfico aqui, nós temos idade até menos de 1 ano de idade, até 1 ano, 5, 10, 15, idade adulta. Aqui a distinção é justamente cabeça, coxa e perna. Conforme ao desenvolvimento da criança, esses valores se modificam. Para tentar melhorar, então, a estimativa da superfície corpórea queimada em serviços de emergência, em 2008 foi criado o projeto Diretrizes, que foi uma associação entre o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a Sociedade Brasileira de Queimaduras. Com isso, eles conseguiram desenvolver gráficos que eles subdividiam também as fases do desenvolvimento. E aqui nós foi criado, então, na verdade, um outro gráfico para criança menor de 1 ano, 3 anos, 6 anos e na fase adulta. Com isso, melhorou muito a estimativa, especialmente na fase de crianças. Em relação à gravidade, esse slide é bastante importante. Vocês verão que, na verdade, ele não é tão difícil como parece a gente lembrar qual a distinção entre pequeno, médio e grande queimado.
A princípio, a gente vai determinar utilizando a distinção entre idade, né, adultos, e crianças menores que 12 anos. Tá? Serão considerados pequenos queimados, queimadores de segundo grau abaixo de 10% ou terceiro grau abaixo de 5%, e em crianças abaixo de 5%. Mas como é que, se vão perguntar, doutor, como é que eu vou gravar esse tão difícil? Grave apenas essa parte aqui, médio e grande queimado, porque o médio queimado e o grande queimado que demanda atenção. Nós cansamos de receber pacientes vindos do interior, até mesmo das UPAs aqui da nossa capital, que teriam condições naturalmente de ser atendidos por esses serviços, que são pequenos queimados, tá certo? Então é muito importante se desenvolver o conhecimento e a estimativa da superfície corpórea queimada, porque esses pacientes pequenos queimados não são indicação de transferência para sem tratamento de grandes queimados. Então, como é que a gente vai gravar? Vamos por partes. Considerando aqui os adultos, basta gravar segundo grau, 10 a 25%. Então, aproximar um pouquinho mais aqui o microfone. E terceiro grau, em torno de 10%. Gravando isso é suficiente. Abaixo de 10%, ali vai ser pequeno queimado, e acima disso, grande queimado. Quando for terceiro grau, acima de 10% para os adultos. Tá? Por sua vez, as crianças, segundo grau, acima de 5 e 15% seria o médio queimado. Então, abaixo de 5%, ele é pequeno queimado, e acima de 15%, ele já seria o grande queimado. Também queimadores acima de 5% já seria classificado como um grande queimado para crianças. Então, nós vemos aqui a importância adulto e crianças. Tá? Aqui nós vamos distinguir. É importante saber as fases, ou seja, nós temos aqui a classificação entre adultos e crianças? Sim, com certeza. Porque a depender da idade do paciente, ocorre influência na sua classificação. E ocorre influência para tanto transferência de pacientes de unidades hospitalares, como a indicação de grandes queimados para unidade de tratamento intensivo. Tá? E também, a superfície corpórea tem relação com a severidade da queimadura? Sim, porque nós vemos aqui em laranja que a profundidade da queimadura e também sua extensão em vermelho, todos esses gráficos, né, eles influenciam na classificação, seja para pequeno queimado, médio queimado ou grande queimado. Então, esses dois fatores, tanto a idade como também a extensão, são importantes. Vamos falar agora, então, um pouquinho sobre critérios de transferência para sem tratamentos queimados. Já ficou fácil a partir do entendimento daquele gráfico. Queimadores de segundo e terceiro grau, maiores que 10%. Observe que ali já estamos falando em pacientes médio queimados. Menores de 10 anos ou acima de 50 anos, já é um médio queimado, então tem indicação de transferência sem tratamento de queimados. Queimador de segundo grau, acima de 20%, em qualquer idade. Se a gente voltar ao gráfico antes, vamos voltar aqui só uma vez, acima de 15% em segundo grau, ele já é um grande queimado para crianças. Tá? Em queimadores aqui para adultos, seria em torno de 25 graus, 25%, tudo bem, mas já indica transferência. Tá? Queimadores de segundo e terceiro grau em áreas nobres. O que são áreas nobres, doutoras? Muito simples. Face, pescoço, mãos, pés, articulações e genitália. Essas áreas, elas demandam função. E por isso, elas têm que ser tratadas imediatamente para não determinar sequelas graves. Queimadores de terceiro grau, como eu já falei para vocês, acima de 5% já é indicativo de transferência sem tratamento de queimados. E as queimaduras especiais. O que são queimaduras especiais? Queimaduras elétricas, ou suspeitas de lesão inalatória, queimaduras circunferenciais. Ou seja, você tem uma queimadura no braço e ela contorna toda a superfície do braço, esse paciente tem um risco aumentado de síndrome compartimental. Por isso, deve ser avaliado sem tratamento de queimados. Queimaduras químicas também. E pacientes com doenças crônicas também são indicações para transferência sem tratamento de queimados. Muito bem. Agora a gente vai tentar passar um pouco na nossa prática. Tá? Então, vamos iniciar com queimadores com escaldadores ou chamas. O que fazer? Essa figura aqui é bastante emblemática, mas eu fiz questão de repetir.
a posição da panela no fogão. Observem, senhores, que a panela aqui está com o cabo para fora, parte externa do fogão, e também localizada nas bocas da frente, né, frontais do fogão. Mas vamos discutir o que fazer, depois a gente vai voltar nessa figura. Primeiramente, vamos avaliar, é um queimador superficial, sim ou não? É pequena extensão, sim ou não? Pequena extensão seria aquela classificação de primeiro grau, tá? A primeira providência que todos nós podemos fazer, seja para um nosso parente, um amigo, ou até orientar nossos pacientes nas visitas domiciliares, é lavar a área com água corrente até a do passar. 10 a 15 minutos lavando em água corrente. Não perfura bolhas? Bom, isso aqui na literatura é controverso. Mas vamos pensar da seguinte maneira. Se for uma área pequena, ou seja, existe um outro cálculo chamado a regra das palmas, onde a palma da mão do paciente corresponderia a cerca de 1% da superfície corpórea do paciente. Não utilizar a palma do avaliador, e sim do paciente, certo? Se for uma queimadura pequena, que estime mais ou menos essa área, ela poderá ser tratada em casa, porque essa bolha naturalmente vai romper. Mas, em caso de dúvida, orientar sempre o paciente a buscar atendimento médico e uma avaliação médica, tá certo? Essas bolhas naturalmente vão romper. Na dúvida, encaminhar para a avaliação médica. Proteger a ferida com panos limpos ou gás esterilizado. Depois que for feita a lavagem da área com água corrente exaustivamente, essas áreas devem ser secas e cobertas com panos limpos ou gases esterilizados secas. Por quê? Como eu falei anteriormente, a exposição do tecido, sem a proteção da pele, ocorre uma maior troca de calor entre a ferida e o meio externo. Então, pode levar o paciente à hipotermia. Por isso, vocês devem encaminhar o paciente coberto por panos limpos ou gases esterilizados, que na unidade de emergência ou sem tratamento de queimados, vai ser feito o curativo adequado. Isso aqui é muito importante orientar, porque hoje, tanto na capital como no interior, a gente recebe pacientes que usaram substâncias que não eram as mais adequadas a usar. Então, eles colocam manteiga, pasta de dente, gelo. Gelo não é indicado, porque ele causa também uma queimadura congeladura, né? Isso pode, a depender do tempo de exposição e da temperatura, pode fazer uma queimadura um pouco mais profunda. Pó de café não é cicatrizante e ele fica impregnado na queimadura, dificultando a sua retirada, né? E qualquer outro remédio caseiro. Assim que possível, devemos indicar ao nosso paciente a procurar uma avaliação médica, especialmente se essa queimadura ocorre em áreas nobres, como face, pescoço, mãos, pés, articulação ou genitália. Nesse caso, agora vamos falar sobre queimaduras profundas ou de grande extensão. O primeiro cuidado é acionar imediatamente o SAMU 192. Nas localidades que não dispõem de SAMU, esse paciente deverá ser encaminhado imediatamente à unidade hospitalar. Mas aquela mesma orientação, depois de lavada a ferida, ela deve ser coberta com panos limpos ou gás seco, justamente para evitar a hipotermia. Em caso de incêndio, acionar imediatamente os bombeiros pelo número 193. Aqui nós temos uma situação de um incêndio, né, com suspeita de lesão inalatória. Observe aqui a fumaça. Quando ocorre a exposição por fumaça, ocorre também uma maior afinidade do monóxido de carbono pela hemoglobina. E ocorre uma competição entre o monóxido de carbono e o oxigênio, e o cérebro começa a sofrer com essa falta de oxigênio. Em cerca de 3 minutos, aproximadamente, o paciente pode cursar com tontura, sonolência. Após esse tempo de falta de oxigenação, o paciente pode, inclusive, desmaiar, né? E esse paciente pode entrar em parada cardiorrespiratória. Então, o que fazer? Na verdade, se você tiver em uma unidade hospitalar, é fornecer oxigênio em altas concentrações, né? 100%. Se não, acionar imediatamente o SAMU 192 e encaminhar esse paciente para a unidade hospitalar em caso de indisponibilidade.
Nós também devemos preservar as vias aéreas através da retirada de próteses dentárias, se houver, e tentar limpar a boca e o nariz. Alguns sinais podem indicar a suspeita de lesão inalatória. O primeiro que você deve procurar saber é se ocorreu esse incêndio e o paciente ficou restrito a um ambiente fechado, né, por mais de 5, 10, 15 minutos. Tá? Por isso, pode indicar indiretamente aspiração de fumaça. Também a presença de queimadura em face, queimadura em sobrancelhas ou vibriças, né, escarro carbonáceo, rouquidão, pode indicar sinais indiretos de lesão inalatória. Esse paciente tem que ser encaminhado imediatamente para a unidade hospitalar para tratamento. Aqui, essa figura é bem ilustrativa de uma queimadura química. E o que fazer? Na verdade, nós temos dois tipos de produtos químicos. Os produtos químicos em pó e o líquido. Varia um pouquinho? Sim, varia um pouquinho o atendimento inicial. Por quê? Muito simples. Se você é uma queimadura química por pó e você adiciona água, aquele pó vai formar uma pasta, ou um líquido, ele pode escorrer e queimar mais áreas do que já estava queimando inicialmente. Tá? Então, a primeira medida é retirar o excesso do produto com um pano limpo e seco ou escova. Nunca soprar, para justamente evitar que esse pó com produto químico caia nos olhos ou também seja aspirado. Tome cuidado para não espalhar para outras áreas. E aí vale uma dica muito importante. Quando ocorrer a queimadura, vamos supor que ocorreu aqui na face dorsal de minha mão. A direção do jato deve ser muito importante. Se eu elevo a mão, e coloco o jato nesse sentido, o líquido, né, químico, ele vai escorrer para mais outras áreas que não as desejadas. Né? Ou seja, eu vou acabar espalhando a queimadura por outras áreas. Então, tem que ser direcionado, digamos que a queimadura foi nessa área, o jato continuamente, cerca de 15 a 20 minutos, de forma que espalhe o mínimo possível aquele líquido, ele retira aquele líquido sem que espalhe por outras áreas. Então, direcionar o jato nesse sentido, para não comprometer outras áreas. Tá? Se for para produtos químicos líquidos, como eu já orientei, lave a área com água corrente por cerca de 30 minutos. E para todos os casos de queimadura química, procure atendimento médico. É uma indicação formal de transferência para serem tratamentos de queimados. E agora, o que fazer? Esse indivíduo é bem o que nós vemos no nosso perfil de paciente, né? Ele morava numa habitação com poucos recursos, provavelmente ele compartilhou a rede elétrica de um vizinho, não teve a adequação elétrica suficiente, foi pegar uma bebida e houve um curto-circuito. O que fazer? A primeira medida deve ser desligar imediatamente a fonte de energia, o disjuntor, antes de tocar na vítima para também não se queimar. Observem, senhores, que se durante esse processo de desligar o disjuntor houver qualquer sinal de fumaça ou na caixa de disjuntor, deve ser contactado imediatamente a companhia de eletricidade local. Em caso também de fio vivo ou curto-circuito, a companhia de eletricidade local deve ser acionada. E muito importante, procure isolar o ambiente e afastar curiosos. Nessa queimadura, por exemplo, se nesse meio aqui houvesse água é também condutora de eletricidade. Então, esse ambiente deve ser isolado para que outras pessoas não venham sofrer o mesmo acidente. Em relação à prevenção, cuidados simples a gente vai apresentar aqui, mas eles são, infelizmente, o nosso dia a dia no centro de tratamento de queimados. Evite que velas sejam acesas em superfícies irregulares, ou fiquem próximas a cortinas, toalhas ou botijão de gás. É simples, ninguém faz isso, pelo contrário, faz frequentemente. E no nosso interior, ou nas localidades onde há deficiência de fornecimento de luz elétrica, nós constantemente recebemos pacientes vítimas de queimadura. Crianças que estavam dormindo na cama e tinham um lampião ou lamparina ligada próxima à criança e um vento derrubou e acabou pegando incêndio no colchão ou no mosquiteiro da criança. A criança teve uma queimadura muito grave, infelizmente acontece.
Não use querosene, álcool, gasolina, outros produtos químicos inflamados perto do fogo. Infelizmente, também recebemos acidentes como esse daqui, né? São aqueles churrasqueiros de final de semana que vão acender a brasa, e aí, infelizmente, a brasa apagou, e eles acham que colocar um pouco mais de álcool, ou aquela garrafa que só tinha um pouquinho de álcool, não vai inflamar. Mas, pelo contrário, ali também tem gás em vapor que pega fogo e pode ocorrer um acidente. Cansamos de receber pacientes assim, infelizmente. Voltamos àquela figura, né? E aqui eu só queria destacar o seguinte: acidentes domésticos representam cerca de 80% dos atendimentos em emergência. As maiores vítimas são crianças de 0 a 6 anos. Aí a gente se pergunta, é possível evitar esses acidentes? Sim, provavelmente sim. Por que os senhores pensam que nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e outros países ocorrem menos acidentes do que aqui? Será que é uma questão de educação? Será que é uma questão cultural? Ainda não temos dados suficientes para saber, mas certamente ocorrem mais campanhas de prevenção. Aqui é muito comum a gente colocar a panela nas bocas frontais, vamos chamar assim, do que proteger, como está aqui na figura, que é o certo. A boca, você vai esquentar uma água, um café, colocar a panela na boca de trás, na boca posterior, com o cabo voltado para a face interna do fogão. Nesse caso aqui, nós estamos protegendo, que se alguém acidentalmente bate em você esbarra no fogão, ele vai cair essa banana para trás e não em cima. Como também nas crianças, elas atingem primeiramente a parte frontal do fogão. Muitas vezes está protegido por paredes ou aqui outro móvel, então eles têm acesso a essa área. Cansamos de receber crianças assim, queimadas dessa maneira. E a infelicidade porque são 5, 10 segundos que marcam a vida inteira. Quando cozinhar alimentos ou ferver líquidos, como eu já citei, preferir usar a boca de trás, posicionando os calos para a parte interna. As crianças absolutamente devem ser mantidas longe da cozinha enquanto os alimentos estão sendo preparados. Alguns casos já ocorreram de mães que estavam com filhos pequenos ao colo, estão cozinhando. A criança faz um movimento, a mãe, para evitar que a criança caia, esbarra no fogão, acaba queimando tanto a si como a criança. Cuidar com os pequenos. Isso aqui também é mais frequente do que a gente imagina. Não forme mesas com toalhas de pontos com peitos que podem ser puxados. A criança de 0 a 6 anos, elas estão explorando o ambiente, né? Elas sentem os cheiros da sua comida, querem ver o que está dentro daquele recipiente e não têm a noção de cuidado, de perigo. E querem atingir. Quando não alcançam a mesa, então elas puxam as toalhas e acabam derramando o líquido fervente sobre si. Não deixe as crianças sozinhas na cozinha, né? E a gente estimula aquelas grades que separam a cozinha dos outros ambientes, para justamente evitar. Essa figura aqui me lembra um caso, infelizmente, uma criança de cerca de 1 ano, que nós recebemos queimadura cerca de 80% de superfície corpórea queimada, graças a Deus, queimadura superficial, bebezinho, que a mãe tinha colocado a água quente na banheirinha, e o irmão, de cerca de 7 anos, colocou a criança. A mãe não estava presente. Ele não tem a noção de experimentar a temperatura da água para saber. E a mãe veio correndo porque ouviu a choro da criança. Mas quem foi errado? A criança ou a mãe? Que deixou a criança menor aos cuidados de outra criança, sob a exposição de um risco que era a banheira com água quente. Então, isso aqui também é muito importante, testar a temperatura dos alimentos e a água do banho. Essa figura também é interessante, dificulta o acesso a fósforos, isqueiros e produtos inflamáveis. Eu estou com bastante receio com a crise dos combustíveis atualmente, porque cada vez que a gente olha uma reportagem, a gente vê as pessoas com galões de combustível inadequadamente armazenados. Então, eu espero estar errado, e isso normalmente é incidência de queimadura por acidentes domésticos, né? Mas aumenta o risco
se esses produtos não foram acondicionados em recipientes adequados e se eles estão acondicionados em ambientes protegidos do calor, né? Um galão desse de 5 litros pode proporcionar um incêndio, muitas vezes, de grandes dimensões. E me preocupa muito essa situação, especialmente quando as pessoas não têm o cuidado correto, colocam esses recipientes embaixo de armário de cozinha ou a altura acessível para crianças. Proteja também as tomadas e não deixe aparelhos que gerem calor ligados. A criança tem a curiosidade de repetir os atos do adulto. Então, elas vão querer experimentar a tomada, e por isso nós temos já os protetores de tomada, né? Os aparelhos elétricos não devem estar ao alcance das crianças, eles devem estar protegidos com móveis ou outros objetos que impeçam o acesso da criança a essas fontes de calor. E aqui é muito interessante. O que fazer se minha roupa pegar fogo? Espero que isso nunca ocorra com qualquer um de vocês. Mas se isso ocorrer, ou na presença de vocês, não entre em pânico. Lembre-se da regrinha. Padeiro. Pare, deite no chão, role até as chamas apagarem. Não tire a roupa, porque normalmente vai ter uma aderência da roupa à superfície que foi queimada. E ela será melhor avaliada, essa roupa retirada, em ambiente hospitalar. E sempre cubra os olhos com as mãos para proteger a visão. Agora nós voltamos. Poxa, voltamos para o início? Não. Voltamos para o futuro. Nós agora estamos vislumbrando o futuro. A educação. Essa web palestra é muito importante, porque a intenção é formar conhecedores. O conhecimento seja divulgado, tanto nas escolas como nas comunidades. E vocês vão ser porta-vozes desse conhecimento. Por que nós observamos que acontece mais acidentes em homens? Na faixa etária infantil, sim, porque ocorre a curiosidade da criança, especialmente os meninos, eles se expõem mais a risco, como também no trabalho, normalmente, costumeiramente, os homens se expõem a maior risco. A faixa etária, sim, é de 0 a 6 anos, infelizmente. Então, nós estamos falando de meninos de 0 a 6 anos. E existem estudos que relacionam a renda familiar, a baixa renda familiar, com o aumento da queimadura. Ou seja, ela seria inversamente proporcional ao risco de queimadura? Sim, porque as pessoas com menor renda se expõem a maiores riscos e muitas vezes no ambiente de trabalho não tem a proteção adequada, né? Muitas vezes elas trabalham com parte elétrica ou com temperaturas elevadas, em carvoarias, outras situações de risco, sem a proteção adequada. Também alguns estudos evidenciaram que a escolaridade é inversamente também proporcional à incidência de queimaduras. Ou seja, e nosso estudo também comprovou isso, quanto a menor escolaridade, a maior incidência de queimaduras. E nós podemos mudar isso? Podemos, divulgando nas escolas, né, nas comunidades, os riscos que tem as queimaduras. E a prevenção como fator importante para tentar diminuir esses riscos. Infelizmente, também ocorre maior na nossa população entre pardos e negros, 89%. E aqui, acidentes em domicílio. Pelo que nós discutimos, vocês acham que a maior parte desses acidentes podem ser evitáveis? Eu deixo essa resposta para vocês. Então, lembre-se, nas queimaduras a partir do 2º grau, procure a unidade de saúde mais próxima para uma avaliação médica, mesmo que não sinta dor ou incômodo importante. Muito obrigado para todos. Vamos lá responder algumas perguntas. Sim, Juliana, essa pesquisa é na Bahia, ocorreu no nosso Centro de Tratamento de Queimados, faz parte do meu mestrado, estou fazendo um mestrado na avaliação da superfície corpórea queimada, e ela faz parte dos dados que nós temos. E coincide também, infelizmente, com os dados da literatura,
Ou seja, a predominância na faixa etária de 0 a 6 anos, acidentes domésticos em 80% dos casos, predominância de queimadura de segundo grau, né? Todos esses fatores. Qual a melhor medicação para tratar uma ferida de terceiro grau? Não existe uma medicação para tratar uma queimadura de terceiro grau. Ela provavelmente, Camila, ela será um tratamento cirúrgico, tá? Como a gente citou, queimaduras de segundo grau profundas e queimaduras de terceiro grau, elas são indicação de transferência para tratamento queimados, porque provavelmente elas terão indicação de tratamento cirúrgico. Adriano Andrade, pacientes classificados como pequenos queimados podem ser acompanhados em unidade básica? Sim, sim. Nos países desenvolvidos, esses pacientes são tratados em unidades básicas, tá certo? Então, para isso que é nosso trabalho aqui. É necessário ter uma melhor qualificação, tanto nas faculdades, né, como nos treinamentos, durante as emergências que os médicos, enfermeiros passam, né, nas unidades de emergência, para que isso possa ser feito adequadamente, tá? O tratamento de queimadura de primeiro grau, primeiro grau, é muito simples. Você aliviar a dor e promover um meio hidratante, que pode ser através de hidratantes, de preferência com pH neutro, ou até mesmo óleo de girassol. Queimaduras de segundo grau, que não sejam superficiais, como eu citei anteriormente, e de pequena extensão, sim, pode ser tratados também, né? Muitas vezes a gente recebe esses pacientes no HGE, na emergência, e eles não são internados no HGE. Esses pacientes, eles recebem a analgesia adequada e fazem o debridamento das bolhas, né? E o tratamento, quando a gente evidencia que é tratamento queimadura superficial de segundo grau, é apenas cobrir a ferida. No caso, a gente tem um protocolo de iniciar com sulfadiazina de prata diariamente por 3 dias e a seguir com óleo de girassol. Mas aí você me pergunta, doutor, se não tem um sulfadiazina de prata aqui no meu serviço, eu observei que é uma queimadura pequena, cerca de 1 a 2%, ela ocorreu a menos de 24 horas do meu atendimento, eu posso tratar com outras substâncias? Sim, pode e deve. Feito o debridamento sob analgesia, né, você pode hidratar com óleo de girassol e o paciente deve fazer a limpeza dessa ferida 2 a 3 vezes ao dia com sabonete líquido neutro. É o que a gente orienta. E a seguir, hidratar essa área com óleo de girassol, por exemplo, né, que é um produto simples encontrado em farmácia, não é aquele óleo de girassol que é vendido em supermercados, tá? Ele é mais refinado e pode ser feito esse tratamento sim, e fazendo acompanhamento ambulatorial. Em caso de dúvida, pessoal, é sempre interessante caminhar para uma avaliação médica. Juliana, pode colocar corticoide em queimadura de primeiro e segundo grau, menos grave? Não. Não tem indicação nenhuma, a princípio, colocar corticoide em queimadura de primeiro e segundo grau. Não há evidência na literatura sobre a utilização de corticoide que vai melhorar ou piorar, tá? O corticoide, especialmente se for uma área muito extensa, ele também tem absorção sistêmica. Então, não está indicado para queimadura em fase aguda, tá? Porque pode, a depender da extensão, também ter absorção sistêmica. Atenção básica, agitaúna. Se não furar a bolha, corre risco de infecção. Bom, a literatura, pessoal, de Itaúna, sobre esse assunto é ainda bastante controversa. O que nós orientamos é o seguinte, muito simples. Se a queimadura for pequena, for uma bolha pequena, isolada, e não ocorrer em áreas nobres, vamos falar novamente, face, pescoço, áreas de dobra, né, virilhas e genitália, tá? Elas podem ser observadas. Naturalmente, essas bolhas vão romper. E aí, a partir do rompimento dessas bolhas, elas vão ser tratadas, né, como queimadura de segundo grau, com a lavagem das feridas com sabonete líquido neutro, tá, pH neutro de preferência, e cuidados para hidratação, certo? Com óleo de girassol ou hidratante também de pH neutro. Priscila, também fiquei com dúvida sobre quando drenar a bolha e quando não drenar. Eu acho que eu já respondi.
tá? Em caso de dúvida, se for uma área maior, uma superfície maior acometida, é indicado encaminhar para uma avaliação na unidade hospitalar. Tá? Qual a temperatura limite de um banho de criança de 0 a 6 anos? Costuma falar em torno de 35 a 36 graus, que seria a temperatura corporal. Para isso, a gente testa, né, com o cotovelo, né? Isso, acho que os pais já têm a orientação, né, de testar com o cotovelo a temperatura da água, tá? E seria uma temperatura suportável. Davidson Oliveira. Doutor Adson, qual a substância, soro fisiológico, solução glicosada, ringa e quantidade dessas infundidas em médio e grande queimado? Bom, você deve estar falando, imagino, seja infusão endovenosa, tá? A solução glicosada não deve ser infundida. Nós temos que usar soluções isotônicas, que são o ringer e a solução fisiológica, tá? A quantidade é baseada na hidratação do paciente a partir da fórmula de Parkland. A fórmula de Parkland foi uma fórmula desenvolvida em 1968 por Baxter e Shears, né? E ela estima um volume de 2 a 4 ml por quilo de peso por superfície corpórea queimada. A metade desse volume é infundido nas primeiras 8 horas a partir do horário da estimativa do horário da queimadura, tá? E a outra metade nas 16 horas subsequentes, certo? Mas, para isso, você tem que fazer um correto cálculo da estimativa da superfície corpórea queimada. Não é uma coisa tão simples, tá? A gente vê plantonistas de emergência muitas vezes superestimar esses valores. Por isso que nós recomendamos a regra dos 9 modificada pelo projeto de diretrizes, que nós colocamos aí, que é uma fórmula um pouco mais simples, de avaliar em serviço de emergência, mais rápida, mais prática, e que ela já gradua de acordo com as fases do desenvolvimento. Tá? No nosso estudo, nós observamos uma acurácia um pouco melhor para a escala de Lund-Browder, mas ela é um pouco mais complexa na determinação da superfície corpórea queimada. Então, Juliana, corrigindo, qual a temperatura limite do banho de uma criança para não gerar riscos? Eu acho que já respondi, em torno de 35, 36 graus, que é a temperatura do corpo humano. Virgínia, qual a substância que se utiliza em queimador de primeiro grau e a de segundo grau? Lembra que ele falou que seria cirúrgico, gostaria que ele explicasse um pouco mais. Vamos lá, novamente. A queimadura de primeiro grau é caracterizada por queimadura onde atinge apenas a epiderme, é caracterizada por apenas o eritema, tá certo? Uma dor um pouco mais profusa, porque as terminações nervosas não foram atingidas. Aquela pele, que é uma proteção também térmica, né? Ela está lesionada, certo? Então, ela precisa ser adequadamente lavada, ou seja, retirada toda a substância ou impurezas, por exemplo, às vezes vem com pó de café ou algum produto que se colocou, pasta de dente, então isso aí precisa ser adequadamente limpo, tá certo? E a partir daí usar hidratante com pH neutro ou óleo de girassol. Em relação a segundo grau, como falei, Virginia, existe a queimadura de segundo grau superficial e a segundo grau profunda. A segundo grau profunda atinge camadas da derme mais profunda. Lembra aquela figura que tinha a raiz do folículo piloso, a terminação nervosa, os vasos sanguíneos? Então, essa característica, essa profundidade, ela determina uma aparência da pele um pouco mais esbranquiçada e, normalmente, menos dolorosa, porque as terminações nervosas sensitivas foram afetadas. Tá? Então, o paciente sente um pouco menos dor, proporcionalmente à queimadura desse paciente. Tá? Na dúvida, encaminhar, sim, para uma avaliação médica. Vamos lá. Davidson. Quais os cuidados imediatos um profissional da atenção básica deve ter ao receber um paciente vítima de queimaduras por fogos de artifício? Bom, depende bastante. Na verdade, a queimadura por fogo de artifício, ela se comporta como uma queimadura por explosão ou chama direta. Essas queimaduras vão importar a queimadura em si. Vamos considerar
a sua profundidade vai variar de acordo com a temperatura, né, ou seja, temperaturas mais elevadas, e, e o tempo de exposição em contato, ou seja, se eu tenho uma substância, vamos supor, um sólido, vou tentar olhar aqui, a câmera é um pouco mais difícil. Aqui, digamos que seja um metal quente, entrou em contato com o braço, mas apesar de ter uma temperatura de, digamos, 150 graus, né, o tempo de exposição for muito pequeno, talvez a profundidade não seja muito profunda. Agora, nós temos uma temperatura, digamos, 80 graus, mas ficou exposto constantemente por 2 ou mais minutos, vai determinar provavelmente uma queimadura um pouco mais profunda, tá? Somado a isso, a temperatura, ao tempo de exposição, nós temos também a explosão. Então, isso pode ter danificado tecidos mais profundamente. O cuidado, então, nesse caso, é lavar bem a ferida, tá? A gente vai verificar a localização dessa ferida, se foi em face, em membros, né? E a extensão dessa explosão. Tá? E se atingiu principalmente órgãos nobres, que são os vasos, nervos, se a exposição muscular ou de osso. Nesse caso, esses pacientes devem ser encaminhados para um atendimento em unidade médica. Tá? O primeiro cuidado que vocês podem fazer é lavar a ferida, se possível, tá certo? O mais profundamente que vocês puderem, tá? E cobrirem essa ferida também com panos limpos, secos, e encaminhar para a unidade de emergência. Se for uma queimadura muito extensa, se esses panos forem úmidos, eles podem gerar hipotermia, tá? Então, o primeiro cuidado é esse, e depois, logo a seguir, ou acionar o SAMU 92, ou encaminhar para a unidade de atendimento hospitalar. Alice Teles, quais os cuidados imediatos de um profissional da atenção básica deve ter ao receber um paciente vítima de queimadura de rede elétrica? Muito interessante sua pergunta, assim, Alice. Bom, a queimadura elétrica, a gente brinca que, na verdade, é um iceberg. O que nós vemos da queimadura elétrica é apenas a ponta do iceberg. A repercussão para os tecidos mais profundos é muito grande. E eu não quis aprofundar muito nos conhecimentos dessa área, mas o paciente vítima de queimadura elétrica, ele está mais predisposto a arritmias, dentre elas a fibrilação ventricular, tá? A insuficiência renal, porque ocorre um processo maior de necrose muscular, e aí ocorrem mais escórias nitrogenadas, e, consequentemente, forma mais escórias mesmo, aumenta o nível de CPK, CKMB, ocorre mioglobinuria, e esse paciente pode entrar em falência. Tanto que, falência da insuficiência renal, tanto que, em queimaduras, o objetivo da hidratação é medido a partir do débito urinário. Enquanto que o paciente, vamos supor, vítima de escalador, 15% de superfície corpórea queimada, ou 20%, vamos supor 20%. O débito urinário meta para esse paciente é de 0,5 ml por quilo hora. Um paciente vítima de queimadura, esse débito tem que ser superior a 1 ml, em torno de 1 a 2 ml quilo hora, né? Justamente para que a gente tente diminuir as consequências das escórias nitrogenadas, insuficiência renal e choque hipovolêmico também. Tá? Então, esse paciente vítima de queimadura elétrica, ele deverá ser estimado a sua superfície corpórea queimada. É um paciente que deve ser transferido para um centro de tratamento de queimados, deve ser iniciado imediatamente a hidratação desse paciente, passado uma sonda vesical de demora e feito o controle de débito urinário rigoroso. Tá? Se você tiver disponibilidade, solicitar função renal, eletrólitos, também CPK, CKMB, isso deve ser feito sistematicamente a cada 4, 6 horas. Se houver disponibilidade, além do controle do débito urinário, de hemogasimetria, dosar também o lactato arterial, tá certo? Pira rosa, queimadura elétrica imediata, onde os pacientes
sai da zona de perigo, o atendimento é igual a uma queimadura de fogo? Bom, como falei, Miriam, o primeiro cuidado nesse paciente vítima de queimadura é isolar o ambiente, proteger o ambiente e voltou aqui, minha tela. Tinha um pequeno problema na minha tela, mas voltou ao normal. Então, sim, nós estamos falando sobre queimadura elétrica, né? É desligar a fonte que gera eletricidade, certo? Feito isso, esse atendimento inicial é um ABCD. Todo paciente vítima de queimadura, a princípio, é um paciente politraumatizado. Existe o atendimento que é o ABCD do trauma. Então, tanto que uma das coisas que a gente ensina aos nossos internos da emergência, o paciente vítima de queimadura é um paciente politraumatizado e deve ser feito inicialmente o atendimento politrauma. Então, A, vias aéreas, B, avaliação da respiração, C, circulação, D, exposição, o componente neurológico e a exposição, tá? Então, o paciente vítima de queimadura elétrica é um paciente politraumatizado. Em relação à queimadura de fogo, bom, a queimadura de fogo você vai ter que avaliar se o paciente teve inalação de fumaça, se há suspeita de lesão inalatória, né, ou seja, se o ambiente que o paciente está era um ambiente confinado ou um ambiente aberto. Se for um ambiente confinado, um ambiente fechado, a maior chance, o maior risco de lesão inalatória. E daí vocês podem avaliar os sinais indiretos de suspeita de lesão inalatória, como eu já falei, descarro carbonáceo, queimadura de face, queimadura de vibríceas, sobrancelha, né, rouquidão e até mesmo a dificuldade respiratória, né, insuficiência respiratória. Juliana, uso do protetor solar é indicado em qual momento da cicatrização da queimadura? Horas, dias após. Ele é indicado sim, Juliana, mas após a cicatrização da queimadura. Na fase aguda, ou seja, enquanto a lesão não estiver cicatrizada, não deve ser usado o protetor solar. Deve ser feita a proteção, se o paciente tiver com a lesão, deve ser feita a proteção com curativos, tá? A hidratação, especialmente se for uma queimadura um pouco mais profunda, tá? Até estar completamente cicatrizado, aí sim está indicado o uso de protetor solar, né? Preferencialmente fator 50 ou acima deste, por cerca de 3 meses, e até mesmo se for uma queimadura em tronco ou membros, pode usar aquelas camisas de proteção solar, UVA, né? UVB. Orlando Pinheiro, Dr. Adson, me fale uma fonte segura para pesquisa sobre queimaduras. Gostaria de aprofundar mais meus conhecimentos frente ao tratamento. Perfeita a sua pergunta, Orlando, parabéns. Eu indico o site da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Depois eu posso falar aqui com a equipe, deixar um link no site da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Inclusive, eles têm lá a cartilha do projeto Diretrizes. Apesar de ser em 2008, não mudou muito, tá? Então, as principais diretrizes, os principais conceitos e princípios vão estar lá disponíveis para você, assim como também com a cartilha de queimados, tá? Então, eu indico uma fonte segura, é o site da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Teria mais alguma dúvida? Eu gostaria de falar sobre experiência pessoal e também algo sobre literatura. Nós recebemos muitos pacientes lá no Centro de Tratamento de Queimados que certamente poderiam ser tratados em unidades de saúde menores, né? Queimaduras de primeiro grau, segundo grau superficial, de pequena extensão, né, que poderiam ser tratados, sem dúvida, em unidades menores. Muitas vezes, os pacientes viajam, né, 500 quilômetros para tratar uma queimadura que não ocorreu em uma área nobre, né, digamos, um braço ou tórax, né, uma queimadura pequena. Esse paciente é exposto a um risco de uma viagem. Muitas vezes, aquela é a única ambulância daquele posto de saúde, unidade básica de saúde, então foi mobilizado um paciente que não seria tão grave assim, né, e foi mobilizada.
Sem falar que, na unidade de um hospital menor, a infecção hospitalar, isso não é um conceito meu, é um conceito de literatura, o risco de infecção hospitalar desse paciente, que naturalmente poderia ser tratado nessa unidade menor, proporcionalmente, num hospital de grande referência como o HGE, nós tratamos diversos tipos de pacientes, esse risco de infecção é muito alto. Então, esse papel que eu estou iniciando aqui é muito importante e é um dos projetos do nosso núcleo, é uma educação continuada, né, de treinar as equipes. Nós estamos começando com um papel realmente formiguinha, o nosso centro de tratamento de queimados hoje é um dos melhores do país, nós temos bastante orgulho. Esse novo centro está funcionando desde outubro de 2016 e um dos nossos princípios é formar conhecedores. Então, entre os estudantes de medicina, eles têm acesso, os residentes de cirurgia que passam no serviço, também eles têm acesso, né? E provavelmente em setembro, nós faremos nossa segunda jornada de queimados do Hospital Geral do Estado, e todos já estão, de antemão, convidados a participar. Uma pergunta do centro de Guajeru. Doutor, sulfadiazina de prata em grande queimado, há indicação? Sim, vamos falar. A sulfadiazina de prata ainda continua sendo, tanto no nosso centro de tratamento de queimados, como também em vários centros de referência a queimados, o protocolo inicial de atendimento, ou seja, é feito o debridamento inicial daquela lesão, né, e a seguir é feito o curativo com a sulfadiazina de prata. O que acontece? O paciente grande queimado, ele é um paciente que tem indicação tanto de transferência com o centro de tratamento de queimados, como muito provavelmente uma unidade de terapia intensiva, certo? Tanto para cuidar dos curativos, mas principalmente para as repercussões sistêmicas desses pacientes, tá? Então, é um paciente que estima muito cuidado e um tratamento especializado. Por isso, eles devem ser encaminhados para o centro de tratamento de queimados. Eu vi aqui um comentário. Não tive a oportunidade de conhecer Luana Miranda. Muito orgulho de ter passado um dia da minha residência com essa equipe super competente. Obrigado. Bom, então eu agradeço a atenção de todos vocês, agradeço a iniciativa da Secretaria de Saúde do Estado, o convite também, e eu espero que vocês sejam multiplicadores desse conhecimento. Eu tentei fazer uma aula bastante prática, né, do que nós observamos no nosso centro de tratamento de queimados, como vocês da atenção básica poderiam multiplicar esses conhecimentos muito simples, né, mas que constantemente têm que ser revistos. Vocês são muito importantes. Vocês lembram o perfil do nosso paciente que a gente viu, né? São pacientes de baixa renda, baixa escolaridade, acidentes em domicílio. Muitas vezes o domicílio acontece muitas crianças, muitos habitantes daquele domicílio e sem condições adequadas, né? A exposição a esses agentes térmicos, né? Uma falta de uma grade, uma proteção, até o cuidado de dizer à criança: você não pode se aproximar perto do fogo enquanto a gente estiver cozinhando. Eu brinco muito, né, mas é uma feliz realidade. São 5, 10 segundos de uma desatenção que compromete toda a vida, tanto na função, como psicologicamente, esses pacientes e a família do paciente ficam mobilizados por toda uma vida. Então, eu peço a vocês, todos vocês, que sejam multiplicadores desse conhecimento. Muito obrigado a todos pela presença, pela atenção. Pessoal, obrigada. Eu gostaria de agradecer a presença de todos
informar que a nossa web palestra de hoje terminou e lembrá-los que na próxima semana teremos 3 web palestras. Então, o Telesaúde está com uma programação especial esse mês de junho. Nós vamos ter palestras no dia 4, 5 e 6. Então, fiquem ligados na nossa agenda disponível no site. Gostaria de agradecer e informar também que a declaração de participação dessa web palestra está disponível para vocês no site. Obrigada e até a próxima semana.